Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos, aleluia. Mais um dia de leitura, mais um dia de mergulharmos na palavra do Senhor, amém? Graça e paz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Acomodem-se, peguem as vossas Bíblias e vamos aprender mais de Deus, amém? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz. Vão se acomodando, pegando as vossas Bíblias. Amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é dia 26 de janeiro. Vamos ler o capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Graças damos ao Senhor que preparou mais um dia para estarmos aqui a aprender, mais um dia para estarmos aqui a ler a sua palavra, a mergulhar nessas águas que são vivas. Amém? Na certeza que Deus vai transformar a nossa vida, a nossa fé, o nosso caráter, a nossa mentalidade, que Deus vai fazer de nós mais parecidos com Jesus. Amém? Isso é que eu creio. Eu creio que a palavra de Deus é viva e eficaz, como ela mesma diz, e transforma-nos. Amém? Aleluia, aleluia, Jesus. Vamos continuar a falar sobre Paulo, né? Que está ser julgado. Amém? Se você puder abrir já a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, enquanto aguardamos que mais pessoas sejam notificadas. Amém? Vamos aproveitar esse tempo com Jesus. Amém? Aprender mais da palavra. Enquanto as pessoas vão entrando, para nós não ficarmos parados, vamos fazer um pequeno resumo do capítulo anterior, né? O capítulo que lemos ontem, que foi o 25. Então, lemos que Paulo está em Cesareia detido, né? E está sobre custódia, né, do governo romano, que nessa altura quem estava como governador era Festo, né? Anteriormente ele estava com o governador Félix, mas o governador Félix ficou, depois de 2 anos, né, que ele recebeu Paulo, né, que Paulo ficou sob a sua custódia. 2 anos depois ele foi substituído por outro governador chamado Festo. Esse governador ouviu, né, fez o julgamento, ouviu a parte de Paulo, ouviu a parte dos acusadores, e ele realmente não encontrou nada que pudesse condenar Paulo. Mas Paulo apela para o imperador, Paulo apela para César, ou seja, ele não queria mais que o julgamento, né, não queria mais que ficasse em Israel, ele queria ir para Roma, para poder ser julgado lá. Entretanto, o governador Festo recebe a visita de um rei chamado, deixa eu ler para não falar à toa, para não enganar no nome, Rei Agripa. Esse Rei Agripa está a passar por Cesareia, vai para a casa de Festo, né, fica alguns dias lá, e Festo, né, o governador Festo, conversa com ele, explica, né, que tem Paulo sob custódia, explica a história dele, e ele diz, confessa, né, abre-se com o rei e diz: olha, eu estou no impasse, eu não estou a ver nada que possa condenar esse homem, e ele pediu para ir para César, ele pediu para ir para Roma, mas eu tenho que fazer tenho que mandar uma carta, né, com os detalhes com as acusações e tudo, né, com os detalhes do caso, e eu não estou a ver nada aqui que eu possa, pronto, para mim ele é inocente. Então o rei pede para falar com Paulo, pede para ouvir Paulo, né? Ele já estava familiarizado com como é que eu posso dizer, com as leis, com a cultura judaica, né? Então ele pede para ouvir Paulo, e aí onde nós paramos ontem, né? Onde esse rei já estão no tribunal lá, né? Com os outros homens importantes, também de Roma, e também com os acusadores, né? Que são os sacerdotes, todos aqueles que vieram de Jerusalém, né? Vêm de Jerusalém para acusar Paulo.
Aí eles estão no tribunal e nós paramos aí, né? Então é isso, acho que já deu tempo. Vamos continuar com a leitura. Aleluia. E aí, conforme as pessoas vão entrando, vão apanhando, né? Importante é isso. É bom fazer sempre esse resumo, porque há pessoas novas na live, há pessoas que não ouviram ontem, não sabem que parte da história nós estamos. Então, para as pessoas não ficarem perdidas, é sempre bom fazer esse resumo, né? Que é para ajudar. E também para nós, né? Porque nós paramos ontem, então, para trazer a memória e aí dar continuidade de onde nós paramos. Então, até vou fazer o seguinte. Vou ler os 2 últimos versículos do capítulo 25 e vou continuar, né? Vou dar sequência. Por quê? Porque nos últimos capítulos já começa praticamente o julgamento. Então, se eu começar do 26, já é, por exemplo, a parte onde Agripa. Então, já é a parte onde o rei fala com Paulo. Então, vou só ler esses 2 últimos, assim também dá mais tempo, né? No 26, que é o penúltimo versículo, diz assim: no entanto, não tenho nada definido. Peraí, estamos a falar que aqui está a dizer, né? Está na parte onde o governador diz ao rei, né, que o Paulo apelou para o imperador romano. Então diz assim: no entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Amém? Agora sim vamos começar o 26, né? Versículo 1, que diz assim: então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Baixa só um bocadinho o som. Está alto. Amém. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Isso Paulo a pedir ao rei, né? Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Amém? Aqui que Paulo está a dizer, né? Que ele era fariseu, que era a seita mais rigorosa, né, dos judeus. Ou seja, tinha os judeus que eram, né, pessoas comuns, né, que iam para a sinagoga e ouviam a palavra e tudo mais. Os fariseus eram os professores, eles eram os entendidos da palavra, né? Eles é que passavam, eles é que liam, né, para o povo ouvir e tal, porque o povo não tinha acesso às escrituras, né, como hoje nós temos, né, Bíblia. Eles não tinham acesso, eles para ouvirem a palavra do Senhor tinham que ir para a sinagoga, e lá os fariseus, né, ensinavam o que a palavra do Senhor dizia. E aí ele estava nesse grupo, né, dos fariseus. Então aqui depois ele diz, né, agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. O que Deus tinha prometido ao povo judeu? Que ele iria enviar, né, ia enviar o libertador. Quem era o libertador? Eles estavam à espera de Messias, que é Jesus. E eles sempre creram, né, nessa palavra, porque é uma promessa que Deus fez ao povo judeu, que Jesus ia vir, né, ia lhes libertar, ou seja, seria o caminho para Deus. Só que eles não creram que Jesus era o Messias, infelizmente, né? Então, Paulo aqui está a dizer que está a ser julgado por uma esperança que Deus prometeu aos antepassados dele, ou seja, ele acreditou que Jesus era Deus. Então, por ele ter acreditado, ele estava a ser julgado por aquilo.
no versículo 7 diz assim: Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Aqui Paulo está a dizer que no início ele não acreditou. Ele também se opôs, ele também não creu em Jesus, assim como eles. Amém? E no 10 diz: E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Ou seja, aqui quando ele diz os santos, é que vamos entender como os inocentes, né? Todas aquelas pessoas que creram em Jesus, ele também ajudou a aprender, né? Como nós já tínhamos lido nos capítulos anteriores. Ele ajudou a aprender, ele perseguiu também. Amém? No 11 diz: Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Amém? Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Paulo a contar no rei como é que ele foi parar aí, como é que ele passou a se tornar também membro do caminho, como é que ele se tornou crente desse grupo, desses crentes, desses novos cristãos, como é que ele chegou aí. Paulo está a contar que antes de tudo, ele, quando ele cresceu em Jerusalém, nasceu em Roma, né? Em Roma, pronto, na Itália, em Sicília, né? Numa cidade lá na Itália. Ele nasce lá, vai para Jerusalém, cresce lá, com os costumes, com as regras, tudo lá. Torna-se um fariseu. O pai dele também já era fariseu, ele também tornou-se fariseu, né? Começou a perseguir os cristãos, né? Porque aí começou a ver Jesus e tal, começou a perseguição aos cristãos. Ele fez parte desses perseguidores. Amém? E aí ele está a contar o quê? Que numa dessas dele ir de cidade em cidade perseguir, em cidade estrangeira, já nem estamos a falar só em Israel, mas outras cidades, ele ia também a perseguir. Estava a levar com ele as autorizações dos sacerdotes, porque quem passava eram os sacerdotes. Os fariseus eram os que ensinavam, né? Eram os professores da lei, mas eles não eram o órgão máximo. Os sacerdotes eram, né? Estavam acima deles. Então eles, para poderem ir fazer uma prisão, para poderem ir, né? Perseguir alguém, eles precisavam que o sacerdote, esse também então vai, qual é o nome? É fulano. Então eles assinavam, entregavam e ele ia. Então nisso ele está a dizer que no caminho para uma dessas cidades, né, que nós já sabemos que é Damasco, porque já lemos nos capítulos anteriores, ele está com os homens dele, né, de confiança, e aí vê uma luz mais resplandecente que o sol. Agora imagina, o sol já é tão brilhante que nós não conseguimos olhar diretamente para o sol. Imagina uma luz mais resplandecente que o sol. Ele viu, os homens que estavam com ele viram, e aqui ele diz, essa voz falou com ele em aramaico. Aramaico, que era a língua, né? A língua que os judeus falavam, ou seja, para você entender mesmo, então vou falar na tua língua. Então diz assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei.
eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e ao poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nós aqui lemos 2 versículos e eu gostaria que você sublinhasse esses 2 versículos, porque eu vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque nós estamos no capítulo 26 e nós já tínhamos, desde que começamos esse propósito de leitura, nós estamos a ler desde o capítulo 1 do livro de Atos. E até aqui não lemos em capítulo nenhum toda essa descrição que Jesus, ou seja, Paulo a detalhar tão bem, vamos assim dizer, exatamente todas as palavras que Jesus lhe disse. Porque se você se reparar, se você se lembrar, você que tem acompanhado as lives até aqui, Jesus fala com Paulo, e Paulo, quando vai replicar o que Jesus falou com ele, ele fala as suas primeiras palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Não fala, não dá esse todo, não fala sobre isso tudo. Então essa parte é muito importante. Por quê? Porque aqui Jesus diz quem ele é e o que Jesus veio fazer e o que Paulo tem que fazer. Amém? Aqui está a resposta de muitas perguntas que nós cristãos fazemos. Qual é a nossa missão? O que nós buscamos em Jesus? O que Jesus veio nos trazer? Aqui está a resposta para essas perguntas. Então, eu vou ler de novo. Se você puder sublinhar do versículo do 15 até o versículo 15, 16 e 17. Então, vou ler de novo. Então perguntei, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Ou seja, você vai testemunhar sobre o que você já viu a meu respeito e o que eu ainda te vou mostrar. Ou seja, você ainda não viu, mas a partir de agora você vai começar a ver aquilo que eu te mostrar. E aquilo que eu te mostrar, você vai testemunhar, você vai falar sobre isso. Deus, lhe dá essa ordem. Jesus lhe dá essa revelação. No 17 diz assim: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Ou seja, já está lhe a avisar, você vai sofrer perseguição, o teu próprio povo vai querer te matar, os gentios, eu te darei livramento. Jesus já está lhe prometendo o que vai acontecer, amém? Aos quais eu envio, ou seja, os gentios, o seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Ou seja, eu, Jesus, estou a te mandar, Paulo, ir para o teu povo, ir para os gentios. Eu vou te livrar das mãos deles, dos que te perseguirem. Mas eu estou a mandar ir para o teu povo, os que vão ouvir, para os gentios, os que vão me receber. Amém? Você vai lhes abrir os olhos, Você vai lhes abrir os olhos porque você vai lhes contar a verdade. E você vai lhes converter das trevas para a luz. O que isso significa? Todas as pessoas que ainda não receberam a verdade de Jesus, todas as pessoas que não ouviram, ou que já ouviram, mas não creem, estão nas trevas. É isso que a palavra de Deus está a dizer. Você vai lhes tirar das trevas para a luz. Ou seja, quando você lhes converte, você vai lhes tirar de onde eles estão para vir para mim. Você vai lhes tirar das trevas onde eles estão e você vai lhes trazer para a luz, que sou eu, Jesus. Amém? Então isso nós temos que fixar na nossa mente. Quem não aceitou Jesus, quem já ouviu a palavra, não acredita na palavra, ou não cumpre a palavra, ou não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, está em trevas. É o que Jesus está a falar para Paulo. Amém? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Ou seja, quem está nas trevas. Porque nós às vezes ouvimos a palavra trevas e pensamos que trevas é no inferno. Trevas é escuridão. Trevas significa escuridão. Ou seja, o que é escuridão? A ausência de luz. Amém?
Quem não está em Deus está nas trevas, está no poder de Satanás. É aqui que a palavra de Deus diz, do poder de Satanás para Deus. Ou seja, vai sair das trevas, escuridão, Satanás, poder de Satanás, vem para a luz, que sou eu, Jesus, né? E vem, ou seja, vem para o poder de Deus, sai do poder de Satanás e vem para o poder de Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Ou seja, precisa de vir para Deus, vir para a luz, a fim de receber perdão. Não adianta a pessoa estar nas trevas, no poder de Satanás. Não, estou mesmo a pedir perdão, mas você tem que sair dessa situação, né, que te faz viver no pecado. Nós temos que sair, porque eu também tenho que me pôr nesse lugar, né? Se eu estiver nas trevas, então eu preciso de sair. Ou seja, todos precisamos de sair desse lugar, onde o poder máximo, vamos assim dizer, das trevas é Satanás. Sair do poder de Satanás, vir para o poder de Deus, que é a luz, para poder ter direito, né? Para poder receber o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Receber a herança, todos aqueles que aceitam Jesus, todos aqueles que vêm para a luz, recebem perdão e recebem a herança. A herança, os que estão santificados pela fé em mim, santificados pela fé. Nós temos falado muito em fé, acreditar, estar em Jesus, temos que ter fé, mas a pessoa fica, fé, o que é fé? Fé é acreditar, eu acredito que Deus existe, acredito que Deus fez o mundo, fez o céu, a terra, o mar, tudo, os animais, eu creio, só que nós não podemos misturar. Acreditar é uma coisa, ter fé, ou seja, acreditar, né, só acredito, eu tenho só fé, tenho fé em Deus, fé é uma coisa, agora andar nos caminhos do Senhor é outra. Porque a fé nos santifica. Como é que a fé nos santifica? Porque nós cremos que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que Deus é o, né, Criador dos céus e da terra. Eu sou filha de Deus. Então eu caminho com Jesus. Porque eu creio. Eu não só tenho fé em Jesus de acreditar apenas. Qual é a diferença? É o quê? Que até Satanás também acredita. Satanás também tem fé, ele também sabe que Jesus existe, que é filho de Deus, que veio morrer por nós. Satanás sabe de toda essa história. Satanás conhece a Bíblia toda. Ele sabe tudo. Ele sabe qual é a minha promessa, qual é a tua promessa. Ele sabe tudo. Isso é o quê? Ele tem fé também. Assim como eu e você. Só que a diferença, a nossa diferença para Satanás, que também tem fé. E não é só Satanás, outras pessoas também que têm fé, só que acreditam em Deus, tudo. Não creio em Deus, só creio, mas não sigo. A diferença entre nós e essas pessoas que só creem, ou Satanás que também só crê, é que nós cremos e estamos a seguir o caminho de Jesus. Estamos a caminhar em santificação. Você quando caminha no caminho de Jesus, quando você anda no caminho de Jesus, você é transformado pela tua fé. Você se santifica. E é isso que Jesus está a dizer. Vocês entendem que em 3 versículos, Jesus veio mostrar, veio nos responder algo que nós nos questionamos sempre. Coisas que nós temos dúvida. Fé, eu tenho fé. Todo mundo, você deve conhecer. Todo mundo, você conhece, de certeza, tem fé. Né? É comum, nós temos muitas pessoas que têm fé. Mas agora nós sabemos a diferença entre ter fé, que é só crer na existência de Deus, e ter fé, que é caminhar com Jesus. Querermos ser iguais a Ele. Porque Ele veio nos mostrar como é que nós devemos ser como pessoas. Por isso é que Ele saiu lá do trono dele, veio andar aqui na terra, ser uma pessoa comum como nós, para nos mostrar, olha, vocês vão fazer assim, vão ser assim, vão receber as pessoas assim, vão ouvir assim, vão caminhar. É assim que Ele veio nos mostrar, amém? No 19 diz assim, assim, Rei Agripa, continuando, né, tudo Paulo a falar, assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco. Damasco, que era onde ele estava aí fazer já, né? A sua detenção também dos
dos convertidos a Cristo. Mas aí ele foi, aonde ele estava para ir prender, foi onde Deus lhe disse, é aí onde você vai pregar primeiro. Então, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Agora, aqui eu vou parar aqui para nós refletirmos sobre algo. Aqui, quando Paulo diz que foi pregar para os gentios, foi pregar para os judeus, ele foi pregar o quê? Ele foi pregar para que se arrependessem e se voltassem para Deus. O que nós hoje estamos aqui a ver nos dias de hoje? Quem prega sobre arrependimento, quem prega sobre sair desse caminho, volta para Deus, é visto como uma pessoa que está antiquada. Não, porque eu sempre ouvi que Deus me ama como eu sou. Não me importa o que eu faço, Deus me ama, ou seja, como eu estou bem. Por que as pessoas acham que isso é que é a verdade? Por que as pessoas se acomodaram, né? Deixa eu assinalar aqui para não me perder onde eu estou. As pessoas, quer dizer, nós não queremos ouvir. Ninguém pode nos falar sobre arrependimento. Não, se me fala sobre arrependimento, que eu tenho que largar a minha vida, a vida que eu tenho, a vida que eu gosto. E porque não, tenho que sair daqui para ir para Deus. Não, Deus me ama assim, Deus me aceita assim. É isso que as pessoas querem ouvir, mas isso não é a verdade. Jesus, quando apareceu para Paulo, já lhe disse, vai e converte essas pessoas que é para virem para a luz, saiam das trevas. Ou seja, Paulo vai primeiro prega em Damasco, que era a cidade onde ele estava aí. Paulo prega sobre arrependimento e se voltarem para Deus. Tem que se arrepender para voltar para Deus. Hoje em dia ninguém pode falar mais sobre arrependimento. Se falamos sobre não queremos ouvir isso, não, essa parte aqui, não, eu não quero ouvir que não, tenho que parar de fazer isso, não, Deus não é assim. Essa foi a missão que Deus deu. E essa missão não foi só para Paulo, é para nós. Nós temos que continuar a pregar isso que Jesus disse a Paulo para fazer. Não falou só a Paulo. Jesus pregou para os apóstolos. Jesus pregou para toda a multidão que lhe seguia sobre isso, arrependimento. Mudar de vida, mudar o caminho que você está, mudar o caminho que eu estou, mudar o nosso pensamento, nos voltarmos para Deus. Essa aqui foi a missão da primeira igreja. Por isso, a igreja que você está, que prega que não precisa se arrepender, pode vir assim. Ou seja, você pode vir assim. Jesus aceita todo mundo conforme é. No pecado, na lama, sujo, roto. Jesus te quer assim, me quer assim. Mas nós não devemos permanecer assim. É inadmissível você estar na palavra, eu estar na palavra, 5, 10, 20, 30 anos, sempre a mesma pessoa. Que evangelho é esse? O que nós estamos a ouvir? Nós estamos aonde? Que nós não estamos a crescer espiritualmente, nós não estamos a nos transformar, que a palavra diz que transforma. Como é que uma pessoa não se transforma? Então nós estamos no lugar errado. Ou estamos no lugar errado, ou estamos a ler a Bíblia errada, ou estamos a ler da maneira errada, ou nós, eu não sei. Mas nós precisamos de refletir sobre isso. E essa reflexão não sou eu que vou fazer a ti. Eu não vou chegar e vou dizer, meu irmão, isso aí mesmo. Não, é nós temos que nos olhar. Nós temos que olhar para dentro de nós e vermos, isso eu tenho que mudar. Eu não aceito ser mais assim. Eu não quero ser assim. Se Deus diz que eu não posso ser assim, então eu não quero ser assim. E você discute com Deus. Se fecha num quarto, discute assim, eu não quero mais ser assim. Me ajuda, eu já não quero ser essa pessoa. Não é ninguém que vai vir te falar, tens que ser assim, assado e cozido, porque nós não queremos ouvir. Ninguém quer ouvir. Eu não quero que ninguém venha aqui me dizer, Mara, você fala de uma maneira. Eu não quero, vou ficar chateada, vou discutir com essa pessoa e vou dizer que essa pessoa está a ver coisas que não existem. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós que estamos a ouvir já a palavra, né? Nós estamos a ler. Então, nós temos que pegar e nos confrontar, dizer, Senhor, peraí, essas coisas aqui acho que não estão certas. Porque Jesus nos fala, o Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos toca no coração. O Espírito Santo fala na nossa mente. Nós, quando ficamos a discutir conosco mesmo, não é estamos a discutir, é o Espírito Santo a nos dizer.
Mas nós ficamos, não sou assim. Eu também sou dessa resposta porque me falou assim. Não, também sou tu agir dessa maneira, porque também se a pessoa não... Nós ficamos a discutir com isso. Ou sou eu que faço isso. Eu creio que todo mundo, quando está a tomar banho, está vestido, está na sua solitude, fica a refletir sobre os seus atos. E fica ali a discutir com a sua mente. Então nós estamos a discutir com o Espírito Santo que está nos tocar, nos mostrar, estás a ver? Isso aqui tem que parar. Então é isso que nós temos que fazer, nós estamos a aprender. É preciso arrependimento. Então vamos ver o que é que nós temos que fazer. Nem que pegar num papel, começar a escrever. Isso aqui tem que diminuir, essa parte tem que parar. Isso aqui tem que começar a ver. Ou seja, temos que começar a nos analisar, porque nós temos que nos recusar a ser o mesmo cristão que fomos o ano passado. Nem vou falar de 10 anos atrás, mas vamos já falar do ano passado. Como é que você foi como crente? Você que está na palavra, como é que você agiu o ano passado? Também em janeiro, hoje é dia 26. Você vai ser a mesma pessoa esse ano? Você vai ser a mesma pessoa que foi em dezembro do ano passado, em fevereiro do ano passado, em junho do ano passado? Você não pode aceitar. Você tem que melhorar o teu comportamento, as tuas atitudes, os teus pensamentos. O que é que nós pensamos? O que é que nós falamos? É isso que a palavra de Deus quer. É isso que Jesus veio aqui nos mostrar. Arrepender dos maus caminhos, arrepender das más atitudes, dos maus pensamentos, das más palavras, das más atitudes e nos voltarmos para Deus. Amém? É isso que Paulo falou para as primeiras pessoas que ele encontrou, que foram os de Damasco. Levaram já as pedradas da cabeça. Amém? No 22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus. Parei mesmo no 22, por isso os judeus... não, acho que vou ler aqui o 21. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Estava aquilo que eu estava dizendo ontem, que o plano de Deus foi realmente que Paulo chegasse a essas autoridades, porque... De outra maneira, quando é que esses governadores, esses reis iriam ouvir falar sobre a palavra? Quando é que Paulo ia conseguir uma audiência? Podia ser que não era impossível, mas era difícil. Era difícil de conseguir uma audiência que é para eles falar de Jesus, para eles falar do arrependimento. Mas Deus criou essa situação, permitiu que essa situação de Paulo acontecesse, porque Deus tinha um propósito maior. E aquilo que falamos ontem, temos que olhar para a grandeza de Deus. Como é que Deus age? Deus não se limita ao povinho, Zé Povinho, né? Não se limita ao pobre só, mas Ele quer alcançar ricos também. Ele quer alcançar os inalcançáveis, vamos assim dizer. Amém? Deus quer todos, Ele quer chegar a todo mundo, para ninguém depois dizer, não ouvi, nem me chegou. Eu nem ouvi essa palavra, nunca me falaram de Jesus. Ninguém vai ter desculpa. Todo mundo está ouvindo de Jesus, todo mundo ouviu e todo mundo vai ouvir. Aqui o mundo não vai acabar enquanto todo mundo não ouvir sobre Jesus. Amém? Então ele diz, tanta gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Paulo está a dizer que anos antes de Jesus voltar, profetas já falavam, Moisés já falava. Paulo está a dizer, eu não estou a falar nada diferente do que esses profetas que vieram ao mundo milhares de anos antes de mim, antes de Jesus, falaram. Os profetas falaram, o Moisés falou que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo, o governador, interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Acho que já devem se lembrar, que já está acompanhando há algum tempo, que eu tenho dito sempre que Paulo não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa estudada, era uma pessoa com
é importante, vamos assim dizer, né? Uma pessoa culta, uma pessoa que tinha dupla cidadania. Eu já tinha dito que, diferente das pessoas que eram só judias, né? Ele era romano também, ou seja, tinha todo o conhecimento, né, influência. Então aqui o governador tá tipo a zombar dele, né, a dizer, as muitas letras o estão levando à loucura, ou seja, estudar muito, ler muito, parece que tá tipo maluco. Amém? E Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Isso é Paulo a perguntar diretamente no rei. Paulo está a falar com o Festo, que é o governador, a dizer que o rei que está lá a lhe ouvir sabe dessas coisas, sabe do que Paulo está a falar, porque ele estava dentro do contexto judeu, né? Israelita. Ele sabia o que as pessoas criam, como é que era a fé deles, o que eles sobre as leis, tudo, ou seja, ele sabia do que era. Então Paulo está a lhe dizer: eu não estou a falar nada aqui que o rei não saiba. Tanto é que as coisas não aconteceram em lugares qualquer, ou seja, até os lugares, né? Até os lugares, tudo, ou seja, não tinha como o rei não saber, não sabia, não tem como ele não saber que havia crentes em Damasco, não tinha como ele saber que tinha crentes na Síria, ou seja, todos aqueles lugares que Paulo tinha passado, em próprio Israel, na Judeia, né? Em Jerusalém, Cesareia. O rei estava a par de tudo. Então Paulo, quando está a falar com conhecimento de causa. Eu sei que você sabe, senhor excelentíssimo, senhor rei. Eu sei. Então ele pergunta: rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Quem são esses profetas que ele está dizendo? São os profetas que vieram antes de Jesus. Os profetas que já falavam da vinda de Cristo. Que já profetizavam que vem o Filho de Deus, libertador, e vem, vai fazer, vai sofrer na vossa mão. Vocês vão lhe condenar. O rei sabia disso tudo. E Paulo está a dizer: eu sei que sim, eu sei que você crê nisso. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Ou seja, o rei está tipo, estás aí a falar boas daquela hora, aqui a contar boa de história. Assim, estás a passar esse bocado de tempo que estás aqui a me contar isso, assim já me converteste, né? Por outras palavras, tipo assim, trazer a linguagem de hoje. Só isso que me falaste até aqui, achas que já vais me converter lá na tua crença, no teu cristianismo? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Paulo, meu Deus. Paulo, meu Deus. Olha que a resposta que ele deu no rei. O rei lhe pergunta: mas você pensa que se essa conversa que estamos até aqui, você já vai me converter ao cristianismo? Paulo está a dizer: eu peço a Deus que não apenas tu, mas que todos que estão aqui se convertam. Só não estejam com as algemas. O que é que Paulo está a dizer? Que não sejam perseguidos. Que não tenham que ir para a cadeia, como eu estou a ir para a cadeia, como eu estou a ser julgado, como eu estou passa de julgamento para julgamento. Já saiu de Jerusalém a ser julgado, vai para Cesareia julgado, ouve, o governador lhe ouve, depois vem outro governador lhe ouve, e depois vem o rei visitar o governador, ouve. Outras pessoas importantes estão ali, os sacerdotes vieram de Jerusalém, que é para fazer para dar as acusações. Todos ali eram os que estavam a acusar, eram os que estavam a ouvir, os que estavam a julgar, né? Ou seja, os que estavam a acusar, os que estavam a julgar, os que estavam a defender, os que estavam a testemunhar. Ele disse: todos, não só você, rei, mas todos aqui que se convertam. Tá vendo? É aqui a resposta. Por que Paulo foi parar aí? Para todos terem o direito
a graça, a misericórdia, a oportunidade de ouvir sobre Deus, ouvir sobre Jesus, ouvir sobre os planos de Deus para nós, para ouvir o que Jesus veio fazer, o que nós temos que fazer, qual é a nossa responsabilidade. Paulo falou aqui tudo e todos eles ouviram. Agora, quem é que vai lhes converter? Paulo. Não é Paulo, é o Espírito Santo, através da vida de Paulo, que está a testemunhar. Que é o que Jesus lhe disse. Você vai testemunhar não só para o teu povo, mas para os gentios, aonde eu te enviar. Vais testemunhar do que eu te fiz e o que eu ainda irei fazer. E Paulo está aqui a dar testemunho. Está a testemunhar para todos esses ouvintes. E eles estão ali. Está a entrar. Amém? No 30 diz assim: o rei se levantou e com ele o governador e Berenice. Berenice que era a senhora, né, que estava a acompanhar o rei. Aqui não diz se era mulher, se era filha, né? Mas pronto, se calhar mais para frente vamos saber. Pronto, o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Porque o rei não anda sozinho, o governador também não anda sozinho, cada um tem as seguranças, as outras coisas, os secretários, né? Staff toda, vamos assim dizer. Saindo do salão, comentaram entre si: este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Ou seja, isso aqui, esse momento, essa conversa não é ainda um julgamento, né? Não é necessariamente um julgamento. Essa situação ocorreu porque o governador Festo já tinha julgado Paulo, né? Tinha julgado, como é que eu posso dizer? Abriu, prontos, né? Uma audiência, né, que é para ouvir Paulo e ouvir os acusadores que vieram de Jerusalém, né, os sacerdotes, pronto, os fariseus, lá staff deles, foram para o governador, explicaram, lá nós estamos acusando esse homem assim, Paulo se defendeu. O governador viu que Paulo não tinha feito nada realmente que fosse necessário ser condenado, nem à prisão, nem à morte, nem nada, não tinha como, para ele era um homem livre. Mas Paulo apela para a entidade máxima, que era o imperador romano, que é César. Ou seja, já não está sob a jurisdição do governador em Cesareia. Já passa para Roma, ou seja, ele já tem que ser transferido para Roma. Mas, nesse espaço de tempo, esse governador recebe a visita do rei, que tinha saído, né? Estava a passar por Cesareia, ficou lá em casa do governador, e o governador abriu com ele: olha, está a passar isso, tem um homem assim, contou a história, né? Mas eu não tô... E o governador se abriu e disse: olha, eu preciso de lhe enviar para César, porque ele apelou, e como ele é um cidadão romano, ele tem direito de ir para lá. Mas eu, para mandar para lá, eu preciso descrever para o imperador e dizer: olha, esse homem está aí com a acusação, isso, assim, né? Mandar um relatório para o imperador poder saber mais ou menos do que se trata. Ele diz: eu não sei como escrever isso, eu não sei como lhe acusar, eu não sei, eu não estou a ver aqui, para mim ele é inocente. Então o rei mostrou interesse em ouvir. Essa conversa toda aqui do capítulo 26 é nada mais, nada menos o rei a ouvir Paulo a falar, né, a explicar a sua história toda, que nós lemos, e até o rei chegou à conclusão de que esse homem é inocente. Eu não estou a ver nada para condenar Paulo. Eu não estou a ver nada que possa condenar Paulo. Não vejo nada. Mas, como ele já apelou para César, já não podemos fazer nada. Ou seja, agora só temos que esperar, né, que o César, né, que o imperador ouça, e depois ele próprio decida. Ou seja, já está, tipo, se fosse nós a decidirmos, decidiríamos que ele seria livre. Mas como ele já apelou, então temos só que seguir né, adiante. Amém? Então aqui acabamos o capítulo 26. Amanhã vamos ler o 27, se Deus quiser, que é para continuar, né? Porque aí depois já o 27 diz a viagem de Paulo para Roma. Ou seja, aí Paulo já vai para Roma, para o imperador poder ouvir também e tirar também a sua, né? Decidir o que ele vai fazer com Paulo, né?
E é isso. É isso, é reforçar, né? Falar de novo da nossa fé em Deus, né? O que é que nós, o que é que a palavra está nos ensinar até aqui? O que é que já Deus já trabalhou em ti, já te mostrou, já te, como é que eu posso dizer? De certeza que Deus já te mostrou muita coisa, já revelou muita coisa, mas quais são as certezas que nós começamos a ter? Estamos a caminhar, estamos no sítio certo, né? No caminho certo, na direção certa, estamos realmente a ouvir a voz de Deus, estamos a fazer o que Deus quer que nós façamos, que não é só apenas ouvir, mas também passar o nosso testemunho. O que é que Deus já fez conosco? O que é que Deus já fez, né? Que transformações é que Deus já fez na nossa vida ou na vida de outras pessoas que nós conhecemos? Porque o testemunho não é só sobre nós, mas aquilo que nós já vimos. Quando Jesus disse aqui a Paulo, aquilo que você já viu, aquilo que eu te mostrei, né? E ainda te mostrarei, ou seja, o que é que nós já tiramos como testemunho de outras pessoas, trouxemos para a nossa vida, que também iremos passar para a vida de outras pessoas. A fé é isso, é você buscar, conhecer, você pegar e passar para outras pessoas. Por quê? Porque isso vai fazer com que as pessoas procurem, né? Busquem santidade. Buscar a santidade é andar no caminho do Senhor, é imitar os passos de Jesus, é fazer o que Jesus nos mandou fazer. A missão que Jesus nos deu aqui na terra. Amém? E depois temos aquela situação que nós estamos, né, no caminho de mudar, de nos transformar. E vem sempre o acusador. Vem sempre o acusador. O acusador ou usa pessoas ou vem mesmo no nosso pensamento. Ah, isso que você está fazendo não adianta. Não adianta porque você mesmo é pecador, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado, você é cozido. Vem sempre, o acusador sempre vai arranjar uma maneira de vir na nossa mente, no nosso ouvido, como é que se diz? Nos descredibilizar daquilo que nós estamos a fazer. Mas nós temos que nos lembrar que nós somos remidos pelo sangue de Jesus. Nós não podemos aceitar que o acusador venha nos lançar flechas de dúvida. De dúvida. Quando ele vem lançar flechas de dúvida, você fala, eu mesmo sou bem pecado. O que eu fiz? Antes de eu me converter, antes de eu aceitar Jesus, eu fiz isso. Já fiz mal, não sei quantas pessoas, já fiz, eu era bem pecador, fazia. A partir do momento que você aceita Jesus, Jesus lava os teus pecados. Jesus vem e lava os teus pecados. Por isso é que a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si. Quando Jesus levou sobre si, não levou só dos que estavam vivos naquela época. Jesus não morreu só por aqueles que estavam naquela época com ele. Ele morreu para toda como é que se diz? Humanidade. Para os que ainda vão nascer. Jesus já morreu por aqueles que ainda não nasceram. Pelo teu filho, teu neto, teu bisneto, teu trisneto que ainda não nasceu. Jesus já morreu por eles. Então, a partir do momento que você aceita, que você muda o teu caminho para andar no caminho do Senhor, né? Que andas na direção de Deus, você tem que ter certeza de que o teu passado, Deus já não quer saber mais daquilo. Não é aquilo que nós devemos nos focar. Nós devemos nos focar no nosso caminho, na nossa vida depois de Cristo. Aí é que nós devemos endireitar. Porque o que nós fizemos já não podemos voltar para desfazer. Já passou. Mas o que nós vamos fazer a partir de hoje em diante é que vai mudar, né, o destino, vai mudar o nosso futuro. Então não podemos, sempre que ouvimos aquela voz do diabo a vir nos acusar, porque você também estás aí a falar de Deus, mas também eras assim, você também era assim, também falavas assado, também agias assim, também fizeste isso e aquilo. Você vai lhe falar, Satanás, aparta-te de mim. Porque nós temos que saber o que a palavra de Deus diz. E quando nós confrontamos Satanás com a palavra, ele tem que sair, porque a palavra de Deus diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao quê? É não lhe dar ouvidos. É não lhe dar ouvido. Não lhe ouve. Ele lhe repreende e fala, para trás de mim.
para trás de mim, você que não tem autoridade nem de acusar, nem de levantar falso testemunho, você nem pia aqui na minha boca. É isso que nós temos que fazer. Quando nós resistimos a Satanás, ele foge de nós e fala que isso aqui, estou cansado já. Estou a tentar toda hora ele entrar na mente, ele fazer, crer que Jesus não se importa com ela, coisa assim. Mas ela não tá mesmo, essa está mesmo dura. Ele foge, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós, de ti. Amém? Então é essa certeza que nós temos. O que nós estamos a fazer da nossa vida a partir de agora? Porque imagina, você é uma pessoa que já se converteu há 20 anos atrás, mas nunca mergulhou na palavra. Era uma pessoa que ia para a igreja, ouvia a palavra, ouvia esse pastor, amanhã ouvia aquele testemunho. Não sou uma pessoa que crê, vou à igreja, mas não mergulhar na palavra, aprender. Talvez você já leu até o livro de Atos, mas nunca leu com essa intensidade. Deus nunca, como é que eu posso dizer? O teu entendimento não estava aberto, né? Não tinha teu entendimento espiritual, o teu discernimento de espírito não estava aguçado, né? E você agora está a entender a palavra de uma maneira diferente. Então, Deus está a ver, Ele sabe, Ele nos conhece. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer com essa verdade que nós estamos a aprender? Amém? Isso é que importa agora, o que nós fazemos com aquilo que nós aprendemos. Quando o Espírito Santo nos traz a consciência, afinal é isso, Jesus veio para isso então. Ok, tenho que me arrepender. Não, tenho que parar de fazer isso. Então é isso. É isso que nós temos que fazer. É isso que Jesus quer. É essa transformação que Deus quer que nós, né, que haja em nós. Para quê? Porque cada transformação é um passo de santificação. Quanto mais santificação, quanto mais santos, vamos assim, nos tornamos mais próximos de Deus. Amém? Não é santo para depois te adorarem, não, para te fazer a escultura, te adorarem, porque não, a fulana virou santa. Não é esse tipo de santo que a Bíblia está a falar, não. Não é. É santidade para ser parecido com Deus, para ser parecido com Jesus. Amém? Porque santo mesmo, santo de verdade que as pessoas têm na cabeça, não tem como. Não tem como nós sermos. Amém? Mas temos que ter uma vida de santidade, uma vida parecida com Jesus, sermos parecidos cada dia que passa com Jesus. Amém? Vamos encerrar nossa live agora já, porque já passamos muito do tempo. Amém? Quero agradecer a presença de todos. E amanhã, se Deus quiser, a gente tá junto, que é para continuar essa leitura que está sendo muito edificante para a minha vida, muito transformadora realmente. Deus está a abrir os meus olhos de uma maneira que eu nem sei explicar. Enfim, depois vamos dar testemunhos. Eu creio que vão vir muitos testemunhos. Eu creio que Deus está a fazer o mesmo contigo, se não melhor ou maior coisa, né? Porque cada um tem a sua entrega, cada um tem o seu passo de santificação, cada um tem o seu passo o seu propósito, né? De renúncias. Então, eu não posso dizer que o que Deus está a fazer em mim está a fazer igual na tua vida, porque cada um tem a sua busca, né? Diferente. Então, eu creio que cada um de nós terá mais, enfim, muitos testemunhos mesmo para nós darmos para a honra e glória do Senhor. Porque quem trabalha em nós, quem nos santifica, quem nos purifica, quem nos lava, é o sangue de Jesus. É Jesus, para Ele poder ser santificado, para Ele poder ser glorificado. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Rei da Glória, que é Jesus. Amém? E é isso, vou orar pela vida de vocês, pelas nossas vidas, amém? Pelo nosso dia da manhã, que seja uma bênção. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui, porque eu realmente não consigo ler enquanto estou a ler, fazer a leitura. Amém? Se puder fechar os teus olhos, que eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa live, que já passou do tempo. Mas Deus é mais. Deus tem um propósito para todas as coisas. Amém? E quando nós deixamos o Espírito Santo falar, é assim mesmo. Não tem hora de terminar.
É quando Ele decide, não, agora já não tenho mais nada para entregar. O que eu entreguei, vou só continuar a trabalhar em vocês. Então, amém? Fecha os teus olhos que eu vou fazer uma oração para encerrarmos a live, então. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor Jesus, por mais um dia, Pai Santo, que o Senhor esteve conosco, meu Pai, que o Senhor está conosco, meu Pai. Nós queremos que a tua presença, meu Pai, é real nesse lugar, Pai Santo. É real, meu Pai, em cada casa, meu Pai, em cada lugar, meu Pai, em que o teu filho, a tua filha está, Senhor. Porque só tu estando presente, meu Deus, para poder nos dar todo esse entendimento, meu Pai, para trazer, meu Pai, a memória, meu Pai, para trazer discernimento, para trazer, Pai Santo, clareza da tua palavra. Só tu estando mesmo presente, meu Deus, porque nós não temos essa capacidade. A nossa capacidade de compreensão é limitada, meu Pai. Mas em ti, Pai Santo, o Senhor abre a nossa mente, abre os nossos horizontes e conseguimos ver, meu Pai, com os teus olhos, Pai. Então nós cremos, Senhor, que o Senhor está presente em cada lugar, meu Pai, que está o teu filho, a tua filha a ouvir, a ler, meu Pai, a tua palavra. Então, Pai amado, nós te glorificamos, meu Pai, pelo dia, pela noite de hoje, Senhor. Glorificamos a tua vida, Pai Santo, pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque tu és bom, tu és misericordioso, Senhor, que nos permites, Senhor, estarmos aqui presentes, meu Pai, e contigo, Pai Santo, para desfrutar desse momento contigo, Senhor. Se a tua misericórdia não tivesse sobre nós, se o teu amor não tivesse conosco, isso não seria possível, porque nós sabemos, Pai Santo, que muitas pessoas são que gostariam de ouvir, mas não têm essa oportunidade, não têm quem esteja com elas a ler, Pai Santo, que estejam com elas, meu Pai, que possam ouvir, meu Pai, a tua palavra, porque nós sabemos que existem pessoas que sofrem perseguição religiosa, meu Pai, que não têm esse livre, meu Pai, acesso à tua palavra, Senhor. Então te glorificamos, meu Pai, pela oportunidade, meu Deus, pela graça, Senhor, que o Senhor nos dá, Pai amado, de estarmos na tua presença, ouvirmos a tua voz, a tua palavra, meu Pai, entendermos e aprendermos contigo, Senhor. Glorificamos a tua vida, Pai Santo, por tudo que és para nós, tudo que és, meu Pai, na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida de cada irmão, cada irmã aqui presente, meu Pai. Eu te peço que o Senhor vai, meu Pai, com providência, meu Pai, que não falte nada, meu Pai, na vida dessa pessoa, na mesa, meu Pai, desse irmão, meu Pai, que o Senhor possa suprir, meu Pai, toda a necessidade, meu Pai, que o Senhor entre, meu Pai, com libertação, meu Pai, de vidas, meu Pai, que as pessoas possam, meu Pai, ser livres de pensamentos, Pai Santo, de coisas, meu Pai, que foram implantadas, meu Pai, desde a nossa infância, meu Pai, da nossa juventude, meu Pai, até na nossa vida adulta, meu Pai, por pessoas, meu Pai, que não vinham de Ti, Senhor. Então, meu Pai, tira, meu Pai, todo o pensamento contrário à tua palavra, meu Pai, todo entendimento contrário, meu Pai, à tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue, meu Pai, a nos dar discernimento do teu Espírito, Pai Santo, para que possamos saber quando és tu que estás a falar conosco, meu Pai, ou quando é o inimigo a tentar introduzir pensamentos na nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor tome, meu Pai, cada vida nas tuas mãos, meu Pai. Toma o resto de noite nas tuas mãos. Toma a família de cada um, meu Pai, os projetos, os trabalhos, meu Pai, os sonhos, meu Pai, de cada um de nós nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. Te agradecemos por hoje e te agradecemos antecipadamente também pelo dia da manhã. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor. Que tenham uma noite abençoada. Sonhos proféticos vindo direto do Pai. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo grande. Um beijo.